Boa noite, meus queridos. Sejam muito bem-vindos ao Esperança Cast, seu podcast das noites de sexta-feira. E hoje eu tenho certeza que será um podcast especial. Mas antes de tudo, eu quero te fazer aquele velho e bom pedido. Porque você não me ouve, você não obedece o tio Lucas. Então eu preciso estar toda sexta-feira aqui te lembrando. Chegou até aqui, o YouTube recomendou o nosso vídeo para você. Você chegou pelo grupo de alguém, alguém indicou o Esperança Cast. Então faz um favorzinho. Ativa o sininho, se inscreve, deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e assim ele distribui para mais pessoas. Então, pega o link agora, nesses 10 segundos, rápido, pega o link e envia para todo mundo, grupo da família, grupo da igreja, do churrasco, do futebol, para todo mundo, para que eles também sejam edificados. É isso aí, eu sou a pastora Cíntia. Eu me chamo Lucas e nós vamos falar do nosso patrocinador, a Escola Teológica Nova Esperança, o nosso seminário lá da AD Nova Esperança. Então, você que quer aprender o médio em teologia de forma fácil, prática, didática. Lucas, tem material? Tem material sim, um livro fantástico a cada 3 meses, contendo 3 matérias, melhor dizendo, né? Você que quer aprender... Lucas, eu não posso ir, não consigo estar na segunda-feira às 20 horas lá com vocês. O que eu faço? Faz o EAD da sua casa, no horário que você quiser, aulas gravadas, com qualidade, para você aprender. Eu não sei nada de Bíblia, eu posso fazer? Pode. Lucas, eu manjo muito de Bíblia, eu posso fazer? Pode também. Lá você vai ter todo um suporte e no final do curso você vai receber o seu certificado, como essa galera aqui que nós vamos mostrar para vocês. Cadê os nossos formandos de dezembro? Nós vamos mostrar na telinha. Olha só os nossos formandos participaram da nossa primeira formatura no médio em teologia. E nós estamos aqui, pastora Cíntia, com 3 deles, mas 2 é convidado. Sim. Eu quero apresentá-los com muita alegria no meu coração. O Marcelo Carriel, a Tawane Miranda, o Marcelo que é gestor hospitalar e a Tawane que é administradora. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Muito obrigado. É a 3ª vez que eu estou aqui. Já deram para pedir música? É uma honra estar com vocês. Gente, boa noite. Que prazer estar aqui novamente. Eu espero que esse tempo aqui de mesa eu possa contribuir para vocês que estão nos assistindo aqui e para vocês, para o nosso crescimento. Legal. Vai contribuir. A gente estava conversando, precisamos de pessoas jovens que falem sobre suas vidas profissionais, que às vezes a gente divide o espiritual, divide o profissional e como é um pouquinho da carreira de vocês. A Tawane como administradora. Quem é a Tawane? Cara, vamos lá. Como administradora, a gente faz muita coisa. Dentro da área corporativa, dentro da empresa, a gente está em todas as áreas, a gente circula em tudo. É bem desafiador, porque você tem que estar com o panorama da sua empresa muito bem alinhado. Então, você admite, você demite, você cuida do controle financeiro, o que tem que pagar, o que tem que fazer. Então, você está em tudo. Então, cada dia mais, o que precisa fazer é buscar conhecimento, é ver como os outros negócios estão atuando, saber como lidar com as pessoas, né, com o seu time, para que realmente você consiga atingir os objetivos da organização. É óbvio que uma empresa ela busca lucro, sempre, lucro. Só que dentro desse pacote, a gente entrega outras coisas, a gente entrega valor, a gente muda a vida das pessoas através do emprego bacana, através dos benefícios. Então é você entender que a empresa não é só uma máquina que gira, né? Tem pessoas e pessoas não são máquinas. Então é você ter esse panorama e saber administrar tanto o que é físico como aquilo que envolve muito o comportamento das pessoas. Então comecei lá na Editora Globo como jovem aprendiz na área administrativa com 16 anos e desde sempre, né, desde criança eu queria ser professora. Olha só, professora. Uhum. Então, assim, toda vez que eu brincava que eu era professora. Minha avó tinha uma geladeira que eu descobri que se eu pegasse giz, dava pra escrever e ela quase me matou. E eu ficava lá dando aula, então assim... Só que quando eu cresci, eu falei, isso não dá dinheiro, com todo respeito aos professores, isso não dá muito dinheiro. Então, assim... Ou seja, você que é professor... Com todo respeito... Você que é professor... Aí, o é verdade, não dá dinheiro, gente. É verdade. Se você quer ser rico, não seja professor. Aí eu falei, não vai dar pra ser. Porque eu tinha alguns sonhos, alguns planos. Falei, então eu vou pra área administrativa, executiva, sempre
tive a expectativa de ser uma executiva de alto padrão. Ainda estou no caminho bem longe, né? Mas indo aí. Então, eu decidi ir para a área administrativa, fui aprendiz. E agora, depois, né, que eu saí como aprendiz, fiquei quase 1 ano, fui para a empresa que eu hoje estou como gerente administrativa. Então, comecei lá como vendedora, apoio, e graças a Deus o Senhor vai nos honrando, a gente vai mostrando nossas habilidades, e eu fui galgando alguns cargos até que agora eu estou como gerente administrativa. Então, como diz o proprietário da empresa, sou eu que mando soltar e empreender lá. Então, e é uma construção de relacionamento, né? Então, à medida que você mostra que você é uma pessoa confiável, porque vai muito além só das suas habilidades. É como você trata as pessoas, como você se porta, né, diante das pessoas. Se você é uma pessoa leal, confiável, aí as coisas vai construindo, e hoje eu tô com esse cargo. E graças a Deus, né? E fluindo. Eu já vou perguntar pro Marcelo, mas uma dúvida pra mim não esquecer. Sim. Isso ajuda a lidar dentro da igreja? Porque Demais. é com pessoas, então ajuda um pouquinho no chamado, um pouquinho na vocação, naquilo que você tem ali dentro? Muito. Na verdade, o meu foi o inverso. Primeiro eu fui líder na igreja, pra depois eu lidar com pessoas. O primeiro cargo que eu assumi na igreja foi com 11 anos de idade. Nova, Eu era, né? eu era regente da mocidade. Não canto, não entendo nada de música, mas... Mas estava lá! Rolou, A graça aconteceu, sustentou foi. Rolou, aconteceu. E daí eu fui começando a aprender a lidar com pessoas. E através dessa experiência na igreja que me ajudou no trabalho. Então, assim, desde então, assumi esse cargo, depois foi surgindo. Fui líder de mocidade, líder daquilo. Então, assim, sempre estive. Eu tinha um pastor que... Ele não morreu, né? Misericórdia. O pastor Felipe Gabriel, ele tá em Portugal agora, e ele diz assim, não, a Tawane é rato de igreja, né? Porque eu sempre estive envolvida em todos os projetos, eu tava ali, né? Tava junto com o pessoal. Então, o ambiente da igreja me ajudou demais a me desenvolver na área corporativa. Sim. Muito. E eles se complementam. Então, muitas coisas, como eu lido com as pessoas na igreja, eu lido no trabalho, eu tento o máximo olhar para a pessoa como uma pessoa, apesar que é muito difícil. Sim. Tem gente que é complicado, mas se complementa demais. Muito bom. E vocês são muito novinhos, né? Mesmo com toda essa bagagem, ainda são super novos. Mas, Marcelo, você também, como quer ser um gestor na área hospitalar? É uma grande responsabilidade, né? Hoje, porque o produto que eu trabalho é um produto um pouco diferente, né? Hoje, eu tenho uma atuação, pelo que ela falou aqui, muito parecida. Só que eu trabalho com a saúde das pessoas, né? Então, isso tem eu sempre falo, tem que trazer isso pra equipe. Falo, pô, é diferente de a gente estar aqui e, por exemplo, quem tá numa loja de celular, quem tá numa loja de roupa, porque a galera vai lá feliz, vai atrás de um produto feliz. Aqui não. A galera geralmente tá com medo, tá ansiosa, tá com medo do resultado. Tem muita gente que vai fazer exame de rotina, mas tem muita gente que vai lá por motivos sérios, né? Então hoje eu sou gestor de uma mega unidade, de um laboratório, é uma multinacional, né? Eu cuido da segunda maior unidade da marca, aproximadamente 100 pessoas estão abaixo de mim, isso tirando os terceiros, só os diretos, então é uma grande responsabilidade. Então eu tenho 27 anos, como você disse, sou jovem, mas eu tenho 9 anos na área da saúde. Comecei com 18 lá atrás. Novo também, né? Sim, super novo. Como operador de call center. Falo, né? Tudo tem uma história, tudo tem uma trajetória, nada é do nada. Sim. Então eu comecei com 18 anos como operador de call center e fui trilhando cada etapa, cada oportunidade, me desenvolvendo, aproveitando muito todas as oportunidades que alguém um dia me deu. Porque hoje é fácil, hoje o LinkedIn tá lá, eu recebo proposta, me chamam e tal, porque eu tenho uma bagagem, eu tenho mostragem, eu tenho coisa para mostrar, para entregar. Mas antigamente eu não tinha. Sim. Então o que me fez chegar até aqui hoje foi abraçar assim com unhas e dentes tudo aquilo que me ofereceram, todas as oportunidades que me deram, eu agarrei como quem passava fome. Porque eu também precisava, eu também fui pai muito novo, né? Então fui andando lado a lado. A minha primeira equipe, quando eu virei supervisor, foi com 20 anos. A Ellen tinha acabado de descobrir que estava grávida da Manu. Então eu precisava ganhar mais, eu precisava arcar com as minhas responsabilidades. E a vida profissional ali na área de saúde me ajudou muito com isso. Então eu sou muito grato por tudo que eu vivi lá até hoje. E a Tawane, ela veio, né, dessa linha cristã já dentro da igreja, que ajudou ela nessa liderança, mas você acabou de se converter. É um bebezinho ainda. E como isso te ajuda dentro do ministério? Diferente da Tawane, eu não trouxe eu não aprendi a lidar com as pessoas dentro da igreja, né? Sim. Eu aprendi a lidar com pessoas primeiro no ambiente corporativo.
Porque foi lá primeiro que eu fui testado. Como você disse, eu não conhecia a igreja, né? Eu virei cristão faz 3 anos e meio, 4 anos. E eu nunca tinha tido esse contato, mas no ambiente do trabalho eu tive. Então, muitas coisas que me colocaram à prova lá no começo, dificuldades, cuidar de equipe não é fácil, ainda mais tão jovem. Então, às vezes as pessoas te descredibilizam um pouco. Né? Acho que também deve sentir isso na pele, né? Demais, ainda mais por ser mulher. É mais eu difícil acho mais ainda. difícil, né? Duplica a dificuldade, né? Então, assim, as pessoas tendem a ligar, tipo assim, ele é jovem, não dou muita credibilidade pro que você fala. Então, para as pessoas te levarem a sério, você precisa passar muito mais credibilidade do que uma pessoa talvez tenha um pouco mais de idade falando. Então, hoje eu consigo conciliar bem, né, a vida corporativa ali com a igreja, com as minhas demandas na igreja, mas no começo eu tive que aprender assim mesmo, no susto. Ô, Tony, deixa eu te perguntar, porque vocês dois vêm de realidades muito diferentes. Sim. Você cresce nesse ambiente, o Marcelo vem depois, mas ambos trilhando uma carreira profissional de sucesso. Eu acho que são perguntas até diferentes para vocês, porque a minha pergunta para você é assim: nós crescemos na igreja, a igreja nem sempre preparou o cristão para o mundo, né? O cristão ele era muito preparado para estar nas 4 paredes da igreja, e tanto que nós hoje temos dificuldade com alguns ambientes por nós não sabemos lidar, né? O ambiente judiciário, legislativo, a carreira profissional, porque nós visamos apenas uma perspectiva da vida. Você sentiu essa dificuldade ao liderar jovens, ao ter esse envolvimento também dentro da igreja, de falar, cara, essa pessoa tem um potencial gigante para crescer. Poxa, às vezes tem pessoa que fala muito bem e ela pode desenvolver isso na carreira, mas ela se prende apenas ao ministério. Você viu isso dentro da igreja? Sim. A começar por mim, né? Acho que eu posso contar um pouquinho? Pode. Eu também fiquei numa crise. Será que o mundo corporativo é o que Deus quer pra mim? Será que Deus vai me usar seguindo uma carreira? Porque a gente constrói algo sobre servir a Deus, servir o reino de Deus, a igreja. Não, eu tenho que ser um pastor, uma esposa de pastor, eu tenho que ter um cargo na igreja, tem que ser ali dentro ou algo relacionado. Então, muito tempo na minha vida eu fiquei também, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que se eu for para a igreja, eu vou me desviar daquilo que o Senhor tem para mim? O que eu faço agora? Então, as coisas foram surgindo e foram acontecendo muito mesmo à mão de Deus, dizendo, Tawane, olha, é isso, olha, é aquilo. Porque, como o Lucas falou, a igreja, graças a Deus, nesses últimos tempos, agora ela tem mudado a visão. Que a igreja, ela não é só as 4 paredes. Sim. Nós, como igreja, temos que estar em todas as esferas da sociedade para influenciar positivamente, para realmente haver uma revolução, né, na questão cristã, né, uma revolução como povo de Deus. E eu fiquei nesse embate, né, e as pessoas não incentivavam, não, vai para a faculdade, pensa na sua carreira, não. Qual é o seu chamado? Claro que isso é importante. Não, mas você tem que correr atrás do seu chamado. Então, eu vejo uma geração que passou, é uma geração frustrada, que não tem uma carreira, que não tem um bom emprego e culpa Deus hoje. E não adianta a gente culpar Deus, porque assim, é confortável a gente ficar na igreja. Sim. A gente trabalhar na igreja é muito confortável. Sim. Difícil é você estar dentro de uma empresa e você ter um testemunho de cristão. Você realmente, em todas as suas transações, você for honesto. Aí é difícil. Dentro da igreja, pregar, cantar é muito fácil. Claro, tirando algumas características hoje que não tem. Hoje eu senti que ela veio bater em mim. Não, que é pessoal. De jeito nenhum. Não, a gente tem um lado pessoal, né? Porque é sempre um desprazer estar com você. Mas hoje não. Hoje a gente finge. Entendi. Tem câmeras. Ah, entendi. Quando for o off, eu processarei a cabeça. Pode continuar. Mas eu tive esse embate e, como eu falei, as coisas foram caminhando e eu percebi que Deus queria me usar nessa área. E a sua profissão, de qualquer pessoa, é uma ferramenta que Deus te deu para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Não importa o que você faz, se você fazer bem feito, de maneira honesta, você sim está propagando o reino de Deus. É engraçado que quando a gente vê um profissional que não faz um serviço bom, é um pedreiro que não fez o serviço bom e tal, se fala que ele é crente, o peso é pior.
Se ele não faz o trabalho dele bem e ele é crente, é pior, porque tem uma exigência. Não, se ele é crente, ele tem que fazer as coisas Sim. honestas, bom. Então, ser um profissional cristão tem um peso maior. E cabe a nós, sim, entender que não é só dentro da igreja. E que a nossa profissão, com o seu chamado, elas se complementam. Porque o chamado nada mais é do que as suas habilidades que Deus te deu, contribuindo para o reino de Deus. É profissão também. Sim. Se você não tem habilidade para ensinar, como que você vai ser um professor? Não, é algo que vem de você, suas características. Então, são coisas que andam junto. E graças a Deus, a igreja hoje mudou muito. A igreja entende que um médico serve a Deus e é necessário. Quantas vezes a gente padeceu na igreja por falta de um advogado? Exato. Para resolver as coisas, uma administração consciente. Sim. Um contador, né? Era pra igreja estar muito mais bem posicionada. Exatamente. Com pessoas eficientes na área para trabalhar pro próprio Exatamente. reino. E a gente não tem, porque a gente permitiu muito tempo falar que isso eram coisas separadas, né? Não, cada um anda pro seu lado, não vem trazer o mundo pra cá e não vai levar. E ficou como se a gente não precisasse trabalhar. Exato. Ou não levar Cristo pra onde a gente trabalhava, né? Então vive aqui lá e vive aqui lá. Cada um no seu canto. E aí eu até queria perguntar pro Marcelo, porque assim, como a Tawane, ela tem essa experiência, né? Ela tem uma carreira na fé já, mas você teve que lidar com uma diferença. Você começou com 18 anos lá atrás, hoje você é um gestor de uma mega unidade. Mas as pessoas que trabalham com você, acho que viram dois Marcelos. O Marcelo lá atrás, tipo, conquistando, galgando pelo teu esforço, porque você começou de uma forma e hoje você está em outra, então eles viram esse crescimento. Mas, ao mesmo tempo, tiveram que ver dois Marcelos. Né? Como que foi essa mudança para você? Você sentiu essa diferença na tua carreira, no trato das pessoas ou na exigência? Como que eu posso dizer? Naquele sentido de... Mano, mas você é crente agora. Como assim? Você não é crente? Você teve que lidar com isso? Como que foi? Muito. Né? Acho que quem se converte lida com isso diariamente, não só no trabalho, né? Acho que em todas as áreas das nossas vidas. Mas o que mais me alegra é quando eu encontro pessoas que... Ainda eu tenho muito contato, pessoas que começaram comigo lá atrás e estão até hoje na empresa, né? E elas falam, poxa, cara, você realmente mudou muito, né? Eu até brinco com os meninos de dar muita risada, eu tinha um jeito meio peculiar de fazer gestão, fazer liderança. Acho que a Tawana vai me entender, porque tem hora que o gestor, ele anda um pouco mais só, ele é aquele cara mais centrado, ele é aquele cara mais sério, mas tem hora também que você acaba trazendo mais do time pra você é mais descontraído, tal. Mas na minha forma de ser descontraído na época que eu era do mundo, era de uma forma. Sim. Então, por exemplo, eu falava muito palavrão, e os meninos achavam o máximo. Nossa, eles amavam. Minha equipe era toda de homem, eles amavam. Eu pegava eles, eu xingava eles, e eles também me xingavam, era aquela coisa. Hoje mudou. Uhum. Hoje, por exemplo, eu não sou mais um cara que faz isso. Eu ainda tenho uma gestão mais próxima ali do time. Mais tete a tete. Mais tete a tete. Mas, hoje eu tenho que ponderar tudo que eu falo. Eu tenho que pensar se o que eu estou falando não fere os meus princípios como cristão. Se a decisão que eu estou tomando naquele momento, com determinadas pessoas, não fere os meus princípios como cristão. Então eu tenho que estar atento o tempo todo, porque é uma frase meio clichê, mas é verdade. Muitas pessoas do meu trabalho não são crentes. Então a Bíblia que elas vão conhecer é a minha vida. Sim. Eu ali estou sendo um representante de Cristo. Aí entra essa questão do chamado. Né? Nós somos chamados para ser representantes de Cristo onde nós estivermos. Então ali naquele local, durante as 8, 10, 12, às vezes, horas que eu fico lá, eu sou um representante do reino de Deus. Né? Então a gente tem que ter essa consciência no nosso trabalho. E sem dúvida as pessoas, elas esperam só um pezinho nosso para apontar, né? Sim. Mas graças a Deus, ultimamente, eles não têm tido. Acho que, claro, tudo é graça, né? Tudo é graça de Deus, mas eu passei assim por uma mudança radical em todas as áreas da minha vida. Né? Eu sei que não é por mérito meu, não é porque eu quis e porque eu decidi fazer isso, mas é porque Cristo me chamou e Ele transformou a minha vida. Então, hoje no meu trabalho, graças a Deus, ele tem sido refletido lá. Eu ganhei, inclusive, eu postei, não sei se vocês viram, um livro de devocional que eu mudei de unidade e a galera me deu 365 dias de amor com Deus. E aí tem vários sermões de vários pregadores muito bacanas. E eu faço, todo mundo que tá na minha sala comigo ler.
Vai ler o devocional comigo. sentar. A gente lê Não junto basta e o ser um pessoal se gestor, amarra. também é um pastor lá Mas dentro. o pessoal fala, é pastor, o pessoal brinca, mas tá tudo numa boa. É isso. Eu queria saber de vocês como vocês fazem para que a carreira seja uma extensão do evangelho. Porque a carreira ela tem essa perspectiva de ser muito secularizada, né? E o evangelho muito espiritual. Então nós temos na igreja esse costume de dividir muito esses polos, o espiritual, o material, a profissão, a carreira profissional e o meu chamado como pregador. Não é tão simples, né, você inserir isso no meio. Poxa, porque pensa assim, você vai estar lá dentro, tem o cara da religião A, da religião B, da religião C. Como vocês fazem para que o evangelho chegue lá de forma saudável? Como vocês fazem para que vocês sejam essa extensão? O Marcelo disse uma coisa interessante. Muita gente não vai ler a Bíblia. Você é essa carta aberta para o mundo do que o evangelho fez na sua vida. Então, como vocês fazem para lidar com essa tensão, né, carreira, evangelho, e romper no que vocês fazem? Não sei se ficou claro. Sim. Sim, ficou. Pode. A gente tem que tomar muito cuidado, porque como gestor, como uma pessoa que está ali à frente de uma equipe, de uma empresa, você tem que ser muito ético. Você não pode levantar uma bandeira, a gente só respeita a opinião tal, a gente define tal religião aqui. Não, a gente tem que ser muito ético, a gente tem que respeitar, independente do que a pessoa do que ela decidiu viver a vida dela. Só que aquilo é a soma daquilo que a gente já falou. É como você lida com as coisas, como você trata as pessoas. Porque se você humilha as pessoas na forma de dizer, se ao corrigir você não tem um tato, se tudo que você faz é de maneira leviana, isso não vai estar glorificando a Deus, as pessoas não verão uma diferença em você como cristão. Ainda mais aquilo que a gente falou, é um peso maior. Se você é crente, o peso é muito maior, a exigência ela aumenta. Só que eu acredito que é uma coisa que falam muito lá na igreja, o pastor gosta muito de falar isso, que é o exemplo ele arrasta. Se as pessoas veem que você é uma pessoa cristã e que realmente você vive uma vida de fé com Deus, elas começam a ter abertura com você para falar de determinadas coisas. Quando tem uma moça que ela está começando a caminhar com Cristo lá na empresa e toda experiência nova que ela tem, ela chega... Sabe o que aconteceu lá na minha igreja? Isso. Comprei querendo compartilhar, nossa, né? Você me ajuda em oração nisso? Não, vamos orar. E assim, ela vê que é uma pessoa que ela pode falar. Sim. Que ela vai ser recarregada também espiritualmente. Que não vai ter aquele choque, não, é minha gestora, não, eu posso falar com eles. Nossa, o culto foi... Você não acredita, meu esposo foi no culto, ela contou pra mim hoje... que a filha dela jogou as roupas fora. Não, essas roupas aqui não glorificam mais a Deus. Assim, na casa dela é uma revolução. Então, pessoas que também estão passando por momentos difíceis me procuram. Olha, tal pessoa está com câncer, você pode apresentar lá na sua igreja? Você pode orar? Porque as pessoas veem que você não vive uma vida diferente do que é desregrada. Porque se ela não visse essa diferença em mim, elas não chegariam para dizer, para pedir uma oração. Não levaria a sério. Não ia perguntar uma opinião. O que você acha que eu devo fazer diante disso? Então, é muito da forma que a gente trata. É claro, a gente está numa empresa que visa lucro, então você tem meta, você precisa de resultados. Então, há momentos que a gente não tá bem. A gente é gestor, a gente tá na frente de pessoas, só que tem dias que você acorda e fala, não tô legal. E às vezes, no automático, alguém pergunta uma coisa, você vai com tudo. Você fala, mas eu não já te expliquei? Então, assim, é normal, a gente é ser humano. Sim. O que é diferente? Você fala assim, desculpa, eu acho que eu me excedi, você me perdoa? Vamos começar de novo? Então, é o ato de você ser humilde. Tipo, você errou, não, desculpa, eu ter errado. Eu acredito que essa é uma forma de realmente a gente mostrar a extensão de Cristo. Que o que a gente é na igreja, como a gente trata as pessoas, a gente trata em casa, no trabalho, seja onde a gente for. Legal. Não sendo muito repetitivo, porque eu concordo com tudo que a Tamara falou, mas as atitudes, sem dúvidas, elas mostram muito o nosso caráter cristão, né?
Só que eu acredito que os momentos de crise no trabalho, porque nós vemos altos e baixos, né, nessa posição. Então tem momentos, que a gente tá voando como equipe, a gente tá entregando tudo que tem que entregar, a meta batida, tudo certo, aquela festa, oba-oba, gestor te amo pra lá, eu amo vocês, melhor equipe do mundo, coraçãozinho. É isso. Só que tem momentos de crise. Sim. E a gente tá sob pressão também. Então. A gente tem alguém acima da gente. Porque, da mesma forma como a glória, entre aspas, cai sobre nós... Os louros, né? Os louréis. A cobrança também Demais. cai sobre quem está... Cai primeiro em quem está à frente da equipe, né? E eu sempre percebi, assim, que os momentos de crise, eles revelam quem nós somos, né? Quando você está passando por um momento difícil lá com a equipe, com o resultado, que você não consegue entregar de jeito nenhum, você já fez de tudo, você já pensou, você já não tem mais ideia. E aí tem gente que nessa hora, bum, explode. E quando você consegue manter a calma, quando você consegue manter a mansidão na hora de falar, quando mesmo a pessoa tendo feito uma atrocidade, você, é um erro grotesco, né? Tipo lá... Você poderia chegar e esculachar a pessoa... Você tem a carta pra chegar e aí você chega... E dá vontade se a gente deixar a nossa natureza. Sim. Se Até deixar. porque os resultados... eu tava até falando com o Marcelo esses dias, né? Se a tua equipe não der resultados, não é a equipe que é cobrada primeiro, a priori. São vocês, né? Então, querendo ou não, a cobrança maior vai vir em cima de vocês, né? Com Exatamente certeza. isso. Então, nós temos que ter esse cuidado porque ter domínio próprio em um ambiente favorável é fácil. É fácil ter um domínio próprio quando tá tudo indo bem. Você nem usa, né? Porque você... Tá fácil, né? Você vai ter domínio, então você é bonzinho em todo mundo, você é alegre, você, né? Mas na crise, ali que as pessoas começam a tirar a diferença. Sim. Vou dar um exemplo, por exemplo, sábado é o dia mundial de fazer exames, então a unidade é daquele jeito. É lotado. E às vezes tá fila, é paciente gritando, é não sei o que, é reclamação. A equipe já meio tensa e tal. Aí vem eu passando pelo corredor, cantando o hino da harpa. Então vamos embora, galera. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu converso com esse paciente aqui, você leva esse pra lá. Aí vamos resolver e tal. Calma aí, não, respira, vai dar certo, vamos lá, vem comigo. Então acho que esses momentos fazem com que as pessoas comecem a olhar de maneira diferente pra mim. Porque eu poderia entrar na pilha. Eu poderia ser o que pilha, na verdade. Sim. Como E eu tem tenho, também, né? E eu tenho, a minha função permite que eu faça isso, eu tenho autoridade para fazer isso. Mas eu prefiro nesses momentos amenizar. Nem sempre, tá, gente? Assim, no trabalho quase sempre. Em outras áreas, às vezes a gente tá mais fodido, que ninguém é de ferro também, né? Sim. Mas no trabalho, eu confesso assim, que eu me controlo muito, 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 principalmente com a minha equipe, para não sair do eixo. Porque eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com as pessoas, né? Porque toda empresa visa lucro, mas quando você cuida de pessoas, automaticamente processos e resultados vêm. Sim. Né? Tem gestor que foca muito no processo, mas o processo não está sendo seguido, não está sendo seguido. Cara, começa a cuidar melhor das pessoas. Ingessa demais. Quando foi que vocês perceberam isso? Que o cuidado com as pessoas mudava o resultado da entrega. Porque, tipo assim, você falou algo interessante. Tem gente que visa o processo. Sim. Então tem que ter, tem que fazer, tem que entregar, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem um método. Quando foi que vocês perceberam que, tipo assim, mano, talvez se eu chegar nessa pessoa aqui, der um bom dia diferente, 5 minutos que eu vou ter com ela aqui, vai mudar o dia dela e ela vai produzir aquilo que eu preciso que ela produza. Como que vocês tiveram esse feeling? Eu tive um ótimo gestor, eu tive uma ótima escola de gestor, porque assim, a gente faz a faculdade, fiz gestão hospitalar. Só que lá você aprende teoria, mas gestão não é teoria, gestão é prática. Você pode sentar, Lucas, e aprender técnicas sobre dar feedback. Sim. Daí você vai ler lá diversas coisas, como aplicar um feedback, sei como tal, aquela coisa toda teórica. Só que quando você está frente a frente com uma pessoa é totalmente diferente. Gestão de pessoas a gente não ensina, ou a pessoa tem ou ela não tem. Você pode ensinar processo, eu sempre falo com o time, processo eu ensino vocês. Vem cá, senta comigo 3 dias direto que uma hora você vai aprender a fazer o que eu faço aqui no computador. Mas isso aqui, sentar, reverter um colaborador que está revoltado da vida, isso aqui tem que ter jeito para fazer isso. E eu tive um excelente gestor, assim, um cara que eu sou apaixonado por ele virou meu amigo pessoal, já faz alguns anos que a gente não trabalha junto. E eu comecei a perceber que cuidar de pessoas traz muito mais resultado do que cuidar de processos quando eu fui cuidado. Quando alguém olhou para mim com muito carinho, quando eu não tinha nenhuma experiência para oferecer, quando eu não tinha talvez nenhuma bagagem para oferecer, e falou, eu vou apostar nele. Legal. Eu vou ensinar ele, eu vou ter paciência com ele, porque nem todo mundo aprende assim.
E então, com esse gestor, que é o Fábio Júnior, que ele é um amigo pessoal meu, que eu amo ele demais, de paixão, ele me ensinou a ser assim. E o Fábio cativa todo mundo, cara. Ele é absurdo e eu tento me espelhar nele, eu tento chegar perto do que ele faz. Eu falo, eu sou seu aluno, mas eu consigo fazer só... Eu chego na unha do seu pé. Eu não consigo fazer o que você faz, porque ele tem um jeito de cativar as pessoas, de fazer com que as pessoas trabalhem para ele. E mesmo chegando só na unha do pé dele, ainda tá dando resultado. Porque o cara é muito bom, o cara é referência nisso. Por isso que ele tá onde ele tá hoje, ele é fantástico. Então eu tive uma inspiração profissional para fazer o que eu faço hoje. Né? Entendi, legal. E você, Tânia? Eu não sei onde o Marcelo trabalha, mas no meu estilo de negócio, que eu tô no ramo de material de construção, né? Tô no comércio, né, varejista. Cada vez está mais difícil a gente ter mão de obra, uma mão de obra boa, qualificada, sensata, compromissada. Está cada vez mais difícil, está muito escasso. Então eu vi a necessidade de você saber como lidar, você ser mais equilibrada com essas pessoas à medida que eu fui fazendo processos para seleção, fui fazendo anúncio de vaga e as pessoas chegam e você fala, cara, que isso? Então, é muito mais fácil você trabalhar para potencializar uma pessoa que você já tem lá dentro, que conhece os seus produtos, que conhece a sua empresa, a sua marca, do que você trazer alguém novo e você começar uma construção do zero. Então, vendo essa escassez de mão de obra, porque assim, a gente tá numa geração que as pessoas acham que as coisas são muito fáceis. Eu não estou julgando, vou contextualizar aqui. Sim. As pessoas acham que vai chegar numa empresa sem experiência e ela já vai ser um gestor, uma gestora. Ganhando 15 mil, trabalhando de segunda a quarta. Sim, as pessoas... 6 horas por dia. Elas querem entrar ganhando muito bem, tendo vários tipos de benefício, com cargo muito tranquilo, de home office. Gente, não é a realidade. Não é a realidade, assim, tem algumas pessoas que já entram numa vaga bacana, mas se você pegar um panorama geral, gente, você tem que construir, você tem que construir o seu perfil profissional, você tem que mostrar no que você é bom pra depois, aí sim, você tá sentado numa cadeira, você vai escolher onde eu vou trabalhar, né, se isso vale a pena pra mim, dá pra mim escolher salário, mas gente, primeiro vamos construir uma experiência, mostra o seu trabalho, então essa geração tá difícil. Eu digo isso de alguém que tá no meio de processos seletivos, vendo pessoas, fazendo entrevistas e pessoas que vão e ficam um dia porque não querem construir algo, querem chegar lá e já tá tudo pronto, já saber de tudo e não é assim. E quando a gente é gestor, a gente tá sob uma cultura da empresa. O proprietário, o CEO, tem um jeito de trabalhar. Então, você tem que se submeter a isso. Sim. Nem sempre vai ser compatível com o que você acredita, com a forma que você trabalharia, do jeito que você gostaria de fazer, nem sempre. Então, você tem que se moldar ali. Claro, não estou dizendo isso de você fazer coisas desonestas, não é isso. Sim. Mas tem que se moldar a cultura ali, do que ele acredita, do que, né, a pessoa acredita. Só que você dá para jogar o seu jeitinho. Como que você vai falar isso? Se é uma empresa que não fomenta tanto a gestão de pessoas, como que eu vou, dentro daquilo que eu tenho, com as minhas ferramentas, por mais escassa que seja, de poucas que seja, como que eu vou fazer com que os meus funcionários estejam bem alinhados, satisfeitos na empresa dentro daquilo que eu tenho? Legal. Então, assim, um administrador ele tem que saber usar as ferramentas que ele tem disponível. Nem sempre ele vai ter todas. O que você vai fazer, às vezes, é com nada. O que você vai fazer com esse nada? Então, tem hora que você, Deus, ajuda aí, você pega a teoria, você né, lembra... Ora um pouquinho, assim, revela ao Senhor, teu servo. Aquilo que o Marcelo falou. Eu não troco minha experiência prática pelos meus 4 anos da faculdade. Não troco. Não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade ou que não me foi necessário. Na verdade, é o faça, né? Não. Mas a experiência... É super útil. É o conjunto, você tem que ter a experiência. Porque uma coisa é a teoria. E uma coisa que vocês estavam falando sobre processos. Trabalhando com clientes, com público, gente, você tem que ter muito jogo de cintura. Sim. Muitas vezes você tem que abrir mão. Não dá para seguir uma regra.
Se você, por experiência própria, se você ficar na regra desse jeito, esse processo, você perde. Você perde cliente. Sim. Aí vai atrapalhando tudo. Envolve no seu faturamento, é estoque empacado, e aí, o que você faz? Então, você tem que ter um jogo de cintura. Uma coisa é o meu vendedor falar, não pode, eu não consigo. E às vezes realmente não dá, eu não tenho produto, não consigo. Aí uma coisa é eu descer, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo que eu não te vejo aqui? Aí, não, é outra coisa. A pessoa compra ou... Ela vai comprar até mais do que ela vai pra comprar, muito né? mais. Ela é boa vendedora. Muito mais, é muito mais. Então, assim... Ela é uma grande herege, né? É uma grande herege. É saber que a pessoa tem um perfil ali da empresa, que é uma pessoa, vamos dizer assim, grande, que tem um cargo. Se você chega e muda tudo. A pessoa muda o jeito de falar. Aí eu tento... O vendedor mostra, ele é muito bom, meu vendedor tá aqui, tá te ajudando. Não desfaz dele, não. Vamos resolver o que você precisa. E às vezes não vai dar pra eu ajudar ele, mas às vezes dá. Sim. Então, assim, se o meu vendedor fala não e eu falo não, é totalmente diferente. Se eu for visitar o cliente, o proprietário visitar um cliente, é muito diferente de um vendedor. Claro, a gente tem vários tipos de negócios, não tem como, às vezes, o proprietário da empresa, alguém de muito, né, de grande escalão, ir visitar. Mas, assim, é você conhecer o seu público, é você entender como funciona. Exatamente. Dentro do negócio que eu vejo isso. Os meus clientes precisam sentir proximidade, de que eu tô vendo eles, de que eu tô entendendo o que eles precisam, de que eu tô vendo o que os meus vendedores estão fazendo, assim, todos os dias. Hoje eu ainda não tenho um gestor, né, para cuidar ativamente da minha equipe. Então, quem tá fazendo isso sou eu. Você é administrador, você é dono de negócio, é assim. Se não tem quem fazer, você tem que fazer. Então, para isso, você tem que conhecer. Então, assim, a gente fala assim, vou abrir meu negócio que eu quero ficar tranquilo, eu quero viver... Gente, mandando. Cara, você manda, beleza, mas assim, o trampo que das 6 horas, todo mundo vai embora. Se acontece qualquer coisa, você tem que ficar lá, você tem que resolver. Não bateu isso? Você tem que resolver, não é assim. Sim. Você é o dono. Se você quer que aquilo dê dinheiro, que realmente o seu esforço tenha um bom retorno, você tem que dar o sangue ali. É que as pessoas criam a ideia de que se eu sou o dono, eu trabalho menos do que os funcionários, não, né? Então, na verdade, o teu esforço ele ainda é maior, exatamente. Né? Então, assim, não tenho hoje um gestor, eu desço lá todos os dias e converso com todo mundo. Eu vejo celular por celular, como eles estão lidando com os clientes. Legal. Se eles estão dizendo que não tem o produto que eu tenho. Então, assim, a gente tem que entender que precisamos saber o que está acontecendo com a empresa que eu tô. Seja eu dona, seja eu alguém que está ocupando um cargo ou um gestor. O que está fazendo? Como as pessoas estão atendendo? Será que eu não estou atingindo as minhas metas, que o problema é interno e não externo? Então, um gestor tem que estar sempre com o feeling afiado. Se a pastora permitir, eu queria só... A Vitória falou um negócio que é interessante. Vocês lidam com currículo, né? Vocês recebem diariamente currículos. Eu não sei se vocês já ouviram na igreja aquele papo, e aí eu queria a opinião de vocês, né? Não existe isso. Já sei pra falar. Que a irmã chega, Deus não vai colocar seu currículo a irmã chega e fala assim, irmão, fique em paz, porque Deus vai colocar o teu currículo em cima e vai colocar o de que está em cima e embaixo. E aí, vocês sem experiência, ensino médio incompleto, não sabe falar direito, não tem um cursinho preparatório. Esse é o problema que volta naquilo que a gente estava falando. As pessoas acham que é tudo um milagre. Eu não vou estudar e eu vou ser o administradora. Não tem como. Eu nem terminei o fundamental e Deus vai me colocar numa multinacional. Vocês veem isso dentro da igreja? Deus vai me colocar lá e... Já ouvi falar. E Deus nem tá nem aí, não tá nem envolvido com essas coisas. É um grande misticismo isso, né? Acho que assim, Deus pode, claro. Eu não duvido do poder de Deus. Deus pode fazer absolutamente tudo que ele quiser. Quem sou eu para limitar o poder de Deus? Mas eu acho que nós temos que fazer a nossa parte de nos preparar, né? Foi o que eu estava falando, não adianta você não nem ter terminado o fundamental e achar que você vai virar um administrador, o CEO de uma empresa. Eu também queria ser o CEO da minha empresa, mas eu não tenho conhecimento, nem estudo, nem bagagem para isso, né? E se um dia for para acontecer, que se Deus abençoar, amém, mas que eu me prepare, que eu faça a minha parte, porque, por exemplo, a formação que eu tenho hoje, você sabe quando? Nunca. Só se Deus deixar mexer com a sanidade mental de todo mundo lá e eles me colocarem no cargo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um preparo, a gente precisa fazer a nossa parte.
E currículo de papel vai pegar da pilha, só que, gente, vou ser bem sincero pra vocês, a gente nem usa mais currículo de papel nas empresas. Eu, por exemplo, a minha empresa é uma plataforma digital. Sim. Então não tem como. Não caia no conto do vigário. Não caia Não, nessa gente. profecia. Se te profetizaram isso... Te coloca enganaram, fora. viu? Te Mentira! enganaram, viu? Mentiram muito. Totalmente diferente se você já estiver no caminho, né? Sim. Se é uma pessoa Sim, que tá buscando, se já tem começando a qualificação, tem uma coisa ou outra, Deus ele pode fazer, tipo, um super qualificado e você ali que é fiel, que Deus vê que realmente você tá se esforçando, pode acontecer de você ter um perfil pode. mais... Mas você tem que estar um perfil próximo. Porque senão, gente, o currículo não é nem filtrado. E aí eu queria até... mas aí entra essa questão, vocês acreditam que o jovem evangélico ele está despreparado? No contexto que nós estamos inseridos, assim, Tá. né? Eu não digo, poxa, nossa igreja em específico. Não, geral, O sim. geral, vocês acreditam que o jovem evangélico ele está muito menos preparado do que um jovem que não tem uma confissão de fé como a nossa? E aí ele vai chegar talvez para uma entrevista com vocês, e aí, cara, ele vai confiando muito, assim, me entendam, não é que ele vai confiar muito em Deus, Deus não pode fazer, mas ele vai confiando tanto em Deus, mas quando ele chega na sala, ou quando ele manda o currículo para vocês, ele não tem preparo nenhum, e ele vai vivendo uma profetada atrás de outra, de que Deus vai colocar ele, de que ele vai tal. E de verdade, isso acontece muito, porque eu já vi muita gente viver debaixo de profecias que vai crescer, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e a pessoa não tem coragem de fazer um mísero curso preparativo, levantar a bunda do sofá e terminar isso. Sim. Eu acho que os jovens, de maneira geral, estão muito despreparados para o mercado de trabalho. Né? Não só em qualificação... Querem viver de Instagram, ganhando mas dinheiro. em disposição, cara. Ninguém mais tem disposição para trabalhar. É, isso aí. Né? Então, hoje eu vivo... Todo nós mundo quer temos- um home office? Sim. É o que eu falei. Nada que é 10 contra, mil. eu gostaria que eu gerenciasse a empresa aqui. Eu também queria Home, trabalhar com certeza, de seria meu segunda sonho. a quarta, ganhar 6 10 horinhas. mil, 6 horas por dia com 2 horas de almoço. Eu também queria muito, assim, mas não é a realidade do mercado brasileiro hoje, né? Infelizmente. Queria, mas assim, eu acho que isso não está muito atrelado à religião em si, mas à geração. A geração é uma geração que quer as coisas muito rápido, muito pra ontem, entendeu? Quer tudo assim, não quer esperar, não quer passar pelo processo, não tem paciência para ser moldado, para aprender, para ser direcionado, para receber feedback, falar, poxa, meu gestor falou isso pra mim, então eu vou melhorar, vou fazer isso, isso e isso, e daqui mais um tempo vou pedir outro feedback, depois eu vou melhorar aquilo que ele falou, e talvez eu não vou ser promovido no feedback seguinte, mas daqui 1 ano, 2 anos, não. 2 anos é muito para eles, assim, tipo, não Inadmissível. não vou, é inadmissível. Não Como vou assim, esperar. 2 anos no mesmo cargo, absurdo. E assim, eu sendo bem sério, bem transparente, até eu sofro um pouco com isso, porque a minha carreira foi tudo muito rápido. Então, a cada 6 meses, promovido. 6 meses, promovido. Foi assim. Acho que Deus já abria as portas de acordo com o meu esforço, né? Sim, Da parte sim. que eu me dedicava ao trabalho, Deus ia escancarar as portas. E assim, chega uma hora que vai dar uma travada, porque quanto mais você sobe, fica mais difícil de você subir. Chega uma hora que a escada não é mais 1 degrau, você vai ter que subir uns 5. E aí, tipo assim, cara, você vai ter que ficar mais tempo aqui. Você tem que ganhar mais corpo aqui, você tem que ficar... E aí você começa, mas nossa, era tão rápido, né? A cada 6 meses, agora eu já tô há 3 anos aqui. Tipo, como se 3 anos fosse uma eternidade. Gente, 3 anos não é nada. Quem tem 3 anos de experiência não tem nada hoje em dia. Sim. Então você precisa construir um corpo, você precisa construir bagagem. E a gente tem que trabalhar isso dentro da cabeça desses jovens. Porque eles começam e eles não ficam. Aí eles ficam pulando de trabalho em trabalho. Eles não conseguem construir nada. Eles não conseguem, até falando de bens materiais, eles não conseguem construir bens materiais e a gente cria uma geração frustrada. Né? Infelizmente, é a nossa realidade. É isso aí. A vida, o mercado em si, ele define sucesso por resultados. Sim. E a vida cristã por fidelidade. Como a gente colocar isso, equilibrar essas duas coisas? É difícil, porque... Eu digo assim, difícil porque a gente tá a maior parte do nosso dia, da nossa semana, trabalhando. E a gente age com a razão. Não tem, assim... Dirigindo um negócio, você age com a razão. Com os números, com o que tá mostrando ali. Não dá pra você... Claro, existem... coisas atípicas, né? Que às vezes a gente vê várias histórias, né? Deus me direcionou para fazer isso, fez e deu certo. Mas assim, no geral, assim, no dia a dia, você é muito razão. Então, quando você chega na igreja, nem sempre é só razão. Claro, a gente tem que prestar um culto racional a Deus, a gente tem... Só que às vezes
muitas das vezes, na verdade, a gente age com a nossa fé. É crendo, não vendo. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser muito racional, muito razão. Não, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E falar, pô, tô na igreja, calma aí. É o Espírito que conduz, é o Espírito que diz. Às vezes, na minha ótica, é para mover esse copo. E o Espírito Santo fala, não é para agir com a razão agora. Espera, fica. Então, assim, é você ter esse equilíbrio. É fácil. Você ter essa sensibilidade com o Espírito Santo. Você tendo sensibilidade com o Espírito Santo, seja na igreja, seja no trabalho, não tem como você errar, né? Porque o Espírito, ele acusa. E ele direciona, não faz isso. É uma voz audível, poderosa, que diz isso que... Não é isso. Né? Você sente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado de saber separar. Calma, aqui também não é só razão. No trabalho, eu costumo... Não é deixar a fé de lado, mas eu tenho muita cautela sobre essa questão da fé no trabalho. Porque foi o que a Tawana disse. Eu tenho dashes, eu tenho números para analisar, eu tenho resultados para entregar. E eu não posso simplesmente, por fé, achar que tudo aquilo vai acontecer da noite para o dia. Então, sei lá, tem um indicador lá que é muito importante, que é o indicador que nós medimos o nível de satisfação do cliente. Eu não posso achar, fechar o meu olho e falar assim, Senhor, amanhã vai acordar na meta, por favor. Entendeu? Então, assim, eu tenho que analisar o que os clientes estão reclamando, eu tenho que analisar aonde está a falha da minha equipe, onde está a falha do meu processo, e aí numa decisão racional, baseada em números, em fatos, em comentários de pacientes, eu criar planos de ação que vai ser efetivo, que vai transformar aquele indicador. Não adianta eu deixar lá tudo uma zona, a espera lotada, paciente gritando, reclamando, e achar que por fé aquele indicador vai acordar na meta amanhã, porque ele não vai, entendeu? Então eu tenho muita cautela nesse sentido de usar a fé no meu trabalho. Então, Marcelo, então você lá no seu trabalho vai ser assistente? Não. Eu chego, eu me tranco na minha sala, antes de começar eu oro, eu peço para que o Espírito Santo esteja naquele local, que ele trabalhe dentro de cada coração, que cada paciente que entra ali, que nós possamos dar o melhor para ele, que ele abençoe os médicos, que ele abençoe a equipe, que ele me dê discernimento para direcionar aquelas pessoas. Então, é assim que eu uso a minha fé no meu trabalho. Sim. Mas para tomada de decisão, voltado para resultado, aí eu tenho que ser frio, calculista e baseado em números e dados. Não dá para ser, do além. Até porque a gente está prestando conta, né? Então, a gente vai apresentar um projeto que a gente está fazendo, a gente tem que ter argumento. Por que você está fazendo isso? Quais são os meios, as métricas? Não dá pra falar que Deus revelou, né? Não dá. Eu não posso chegar pra minha gerente e falar, então, o Espírito Santo Sim, mandou eu Deus. fazer isso aqui, entendeu? A gente tá doidão. Sim, no âmbito profissional eu sinto que como. o Espírito, ele clareia a sua mente, né? De você começar ideias e você montar um projeto. Então, as suas habilidades, aquilo que você aprendeu na faculdade, no curso que você fez, e o Espírito te iluminando, te capacitando, e você começa, dá pra mim fazer assim. Aí você estrutura alguma coisa. Porque a gente não é assim, empresas de maiores, assim, é toda uma mesa que precisa provar o que você vai fazer. Sim. E você tem que apresentar. E aí, eu acho que eu vou fazer isso, isso e isso. Tá, mas o que me garante que vai dar certo? Eu tenho que mostrar o que pode garantir que vai dar certo. Então, assim, não é coisas do acaso, do além. Então, mesa diretora, o Espírito Santo... Não é desfazendo do Espírito Santo, mas é porque tem que ter um respaldo lógico, né, para aquilo que vocês vão fazer, né? E até entrando nessa questão, quando a gente fala de fé e vida prática, é muito complexo, né? Sim. Esse cuidado, esse tato, esse feeling de, poxa, aqui eu entendo que eu posso dar uma vazão maior, talvez, à espiritualidade, mas aqui eu preciso ser muito prático, muito racional, muito frio, calculista. E aí, eu queria saber de você o seguinte, nessa carreira de vocês já teve um momento da crise em que vocês estavam muito bem profissionalmente, mas espiritualmente veio a crise e vocês colocaram em xeque a espiritualidade, falando, poxa vida, como que aqui eu tô dando certo, aqui tá fluindo, aqui tá indo, poxa, eu tô no meu melhor, eu tô no meu auge, mas aqui tá uma bagunça, né? Então, vocês já tiveram que lidar com isso? Ou, sei lá, vocês estavam indo bem na igreja e aí começou a desandar, e você fala, cara, como assim?
ou desandou no trabalho, sabe? Pô, tô fiel aqui, meu trabalho desanda ali. Porque quando eu tava lá, não desandava. Agora que eu sou fiel aqui, desanda. Vocês tiveram que lidar com essa... E o que vocês fizeram, né? Acho que a gente lida com isso o tempo todo, né? É uma luta diária. Cara, a vida do crente não é fácil. Porque parece que quando consegue uma coisa, bagunça a outra. É isso mesmo. Né? Então, assim... não tem como estar 100% em tudo toda hora. Exatamente, não dá. exatamente. E você também não consegue dar o 100% tipo, em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, tem a igreja, aí às vezes tem que pregar, aí você tem que preparar a pregação, aí você tem que cuidar das crianças em casa, eu tenho 2 crianças, aí tem a esposa que também necessita de atenção, aí tem uma equipe de 100 pessoas no seu pé. Então, assim, o que a gente tem que entender não dá pra ser 100% em tudo. Nem sempre você vai estar na sua melhor versão. Mas foi o que eu falei lá no começo do podcast, no comecinho desse episódio. As crises revelam quem nós somos. Uma crise, seja ela na vida espiritual, ou seja ela na vida profissional, ela não pode me tirar totalmente do eixo. Você pode ficar mal, você pode ficar triste, você pode ficar abalado, mas você tem que se manter, tentar de uma certa forma se manter no eixo. Mesmo que seja por um fiozinho te segurando, você não pode abrir mão de tudo, jogar tudo pro alto. Porque Cristo não nos chamou para isso. Cristo nos chamou para ser constante até o fim, porque aquele que permanecer até o fim, esse sim vai ganhar a coroa, né? Então, assim, eu penso muito nisso em todas as áreas da minha vida. Já tive momentos que eu estive muito bem na vida profissional, mas já estive com a vida espiritual um pouco abalada. Mas já teve também ao contrário, a vida espiritual lá em cima, que, né, aquela coisa... Voando nas asas do Espírito. Quase voando nas asas dos anjos. e lá no trabalho estava meio bagunçado. Né? Os resultados estavam de cabeça para baixo, às vezes o seu trabalho estava talvez em xeque ali. Mas, cara, você tem que saber quem você é. Eu falo muito isso pro meu time. Eu falo muito assim, porque tem momentos que você passa por um lugar que as pessoas te adoram. Eu rodo muito, né? Eu já rodei muitas unidades, nunca sabe, eu comento muito com ele. E as pessoas te adoram, e é aquela coisa linda, você ganha presente e tal. Mas eu falo, gente, isso aqui não enche o meu coração. Porque eu sei que no momento que eu tomar uma decisão, talvez que eles não gostem, o cenário inverte. Sim. Mas e também na hora que inverte, que começam a reclamar e falar mal, também não desce pro meu coração. Porque eu sei que eu não sou aquilo. Eu não sou o melhor quando eles estão me elogiando, e eu também não sou o pior quando eles estão me criticando. Eu sei quem eu sou. Eu sou o Marcelo, que Deus plantou ali por um propósito. Que eu e ele sabemos qual é. Então eu tenho que me manter firme nessa promessa e nessa missão. Entendeu? Aí o resto a gente vai equilibrando. Um dia talvez melhor, outro um pouquinho pior. E é isso. A gente vai caminhando com Jesus no barco. É isso. Tem dia que a gente não tem escolha. Você tem que ir, você tem que fazer. A gente tem que persistir. E... seja na caminhada com Deus, né, espiritual, seja no trabalho. A gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente precisa fazer. Eu costumo dizer que tem gente que fala assim, é porque eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. Só que a sua realidade não dá para você fazer isso agora. É porque eu quero ser, por exemplo, não sei, eu quero ser um músico. E é uma pessoa carente que ainda não teve, não tem uma estrutura familiar, não tem como se manter. Eu vou ver de música, estou em casa tocando. Não dá para você fazer o que você quer. Primeiro vai, trabalha numa coisa normal, começa a construir. Aí você consegue pagar uma escola de música, você começa a ter acesso a oportunidades. Então, você não faz o que você gosta primeiro, você faz o que você precisa para no futuro você fazer o que você gosta. Sim. Então, hoje, daqui a um tempo, eu vou estar lecionando. Eu queria ensinar antes, mas eu não faço o que eu gosto, eu faço o que eu preciso, não que eu não gosto da minha profissão. Eu me encontrei Você quer ser muito. Você quer voltar? Sim, eu vou ser de heresias.com, eu já tenho uma plataforma. O Senhor te repreende. Mas é como hobby, né? Sim. Até porque a gente tem tantas demandas na vida diária, assim, que é só mais um compromisso, né? Então, é só por assim, só pra falar, nossa, eu fiz, é legal. Eu gosto de falar, eu falo muito. Não sei se vocês perceberam. Quase nada. Eu falo muito. Então, eu gosto, assim, e, sei lá, dividir experiências, eu acho muito bacana. Você participar da construção de algo com alguém, eu acho muito, muito válido. Então, pra essa geração, pra nós aqui, primeiro eu faço o que eu preciso, depois o que eu gosto. Legal.
Pronto. Quem faz o que gosta é criança. Exato. Adulto faz E olha o que lá, gosta. né? Frase de efeito que eu não sei de quem é, mas eu pensei alguma vez. Aristóteles disse isso pra Platão, certeza. Não é de uma mãe e de um pai. não. Mas isso é legal, o que vocês estão falando é legal, porque nós queremos muito fazer aquilo que nós gostamos, né? E não aquilo que nós precisamos fazer. E existe um abismo entre uma coisa e outra. Sim. E às vezes não só no profissional, né? No espiritual também. São as disciplinas, né? As disciplinas espirituais. Sei lá, eu tava conversando com o Marcelo esses dias sobre essa questão da leitura bíblica, por exemplo. Cara, nem todo dia você quer ler. Não, nem todo dia você tá com uma fome, mas você fala, cara, eu não quero sentar pra ler, eu tô cansado, minha cabeça tá cheia, mas aí você precisa fazer aquilo, não é porque você quer, é porque você precisa. E aí a gente tava falando exatamente sobre isso, sobre como a gente precisa, o teólogo, por exemplo, cara, ele não vai ler a Bíblia só porque ele gosta ou porque ele ama, ele precisa. Então eu, para dar aula, eu preciso ler a Bíblia todo santo dia. Eu preciso estar em contato com livros todo santo dia. Não tem um dia que eu acordei de mau humor, eu não posso, não sei o que lá. Não, eu tenho que sentar a bunda no meu sofá e eu preciso mergulhar naquilo. Então, eu acho que é muito isso, né? Essa união entre a espiritualidade e a carreira é não trazer essa dubiedade, essa visão dualista do mundo, né? Aqui é uma coisa, aqui é outra, né? Paulo fala que tudo é espiritual para aquilo que é espiritual, tudo é carnal para aquilo que é carnal. Então, acho que é exatamente isso, de aliar, né? Poxa, cara, eu tenho 17 anos, o que eu vou fazer na minha vida? Não dá pra você sobreviver do salário da sua mãe, amigo. Não dá pra viver, sentar na bunda no sofá esperando que caia do céu. Eu digo isso porque eu tive dificuldade de romper com algumas coisas entre a minha adolescência e a minha juventude, porque eu tive essa... Poxa, e aí? Pra onde que eu vou? Eu vou pro ministério ou eu vou pra carreira? Como que eu lido com esses dois? Como que eu alio aquilo que Deus me... Aquilo que eu tenho uma vocação pra fazer. Poxa, mas eu gosto de fazer isso. Como que eu... E foi difícil. E faltou alguém forte, com uma influência na sua vida pra dizer, não, Lucas, calma, você não vai pecar, você não vai desistir do seu ministério se você for para algo relacionado ao seu ministério. Exatamente. Então você poderia estar servindo para uma carreira, né, uma profissão, e totalmente voltado pro seu chamado. Exatamente. E complementando. Só que a gente acaba não tendo isso, né? Não tem. Essa figura. Eu acho que hoje tá mais fácil, né? Acho que hoje sim tá mais... Hoje eles que não querem, mas eu acho que tá mais fácil. Mas assim, eu não tinha essa visão, porque, não tinha. por exemplo, hoje eu sou um professor de teologia, eu trabalho em outra área. Gente, não dá pra viver só de teologia, tá? Não vai nessa onda. Às vezes dá, às vezes não dá, mas assim, eu aconselho... depende do mês. Eu aconselho a pessoa que vai fazer teologia, cara, primeiro tem uma formação por fora. Se estruturou a sua carreira, vai lá e faz um bacharelado. Você quer dar aula, dá aula. Porque se você for ver, não, mas eu quero viver da chamada, vai morrer de fome. Você vai passar. Desabafei. Mas isso, Lucas, é um movimento que eu tenho visto, até na internet, assim, a gente começa a assistir coisas sobre isso. É algo que parece que ficou no passado, mas nem tanto. Você vê pastores influentes no nosso país que, de certa forma, pessoas do meio cristão que desincentivam as pessoas a não ir pra faculdade. Tipo, não vai, porque lá você vai virar não sei o quê, Cara, eu sei que a faculdade, talvez, pro cristão, é um campo minado. Eu sei que lá, principalmente as federais, tá cheio de comunista, gente com cabelo meio esquisito e tal. Momentos polêmicos agora. Não binário e tal. Eu sei que tem uma... Você não queria entrar em polêmica. Tem uma galera, mas já tô entrando. Mas assim... Mas tem que ir, meu. Tem que ir, cara. A gente tem que incentivar os nossos jovens, os meninos, os filhos da senhora que estão aí completando a maioridade. Nunca me chamou de senhora. Senhora! Chama de você e olhe lá. Tá completando 18 anos, as crianças têm que ir pra faculdade. Mas e se desviar? Cara, se ele se desviar é porque ele quis. Não vai ser a faculdade, ele vai se desviar dentro da igreja, se for possível. A nossa obrigação é ensinar no caminho que deve andar. Se sair, Deus está no controle de tudo. Então, nós não podemos cair nessa falácia, tipo, meu filho não vai pra federal. Não, incentive seus filhos a estudarem, passarem nas melhores universidades desse país, porque nós temos que ocupar todos os lugares da sociedade. Com certeza. Todos, mas isso é interessante, porque assim, no começo eu até falei para vocês essa questão de como a igreja ela desincentivava o cristão a ir para a faculdade. Eu lembro de um caso na igreja que eu congreguei
que tinha muito isso, né? Pra você ter noção, quando eu fui fazer teologia, já criticavam porque eu tinha feito teologia. Teologia já Isso é porque era teologia. Isso é porque era teologia. Entendeu? Era seminário teológico. Só que Não, eu já tinha escutei gente falando que eu orei, Deus não me permitiu fazer teologia. Tem que ver quem foi que respondeu essa oração, né? Nossa, eu É porque ia falar. Deus vai me revelar. Entendeu? Tudo bem, claro, tem mensagens que são rema, que você abre o texto e já salta no seu olho. Mas, cara, a teologia é o Ela é a básico base, pra né? você estruturar a sua mensagem. Todo cristão Pra você deveria fazer entender de onde teologia, você né? veio. Mas e aí, pra você, isso é ruim, né? Já, essa crítica já é ruim. Mas aí teve um caso de um irmão na nossa igreja que ele foi pra faculdade. Ele foi estudar filosofia. Cara, até hoje. Não voltou mais. Tanto Porque talvez a igreja não o preparou para lidar com isso. Não. A igreja não olhou para esse cara e desde a sua infância olhou e falou: cara, você precisa estar pronto. E como é que eu tô pronto para lidar com isso? Sabendo defender tua fé, mano. Sim. Exato. Sabe? Preparar o cristão para entrar na faculdade, como o Marcelo disse, vai estar lá um monte de vai estar uma galera lá que ele falou, né? Que se for, fale com o Marcelo. Vai estar cheio. E aí, você vai lidar como com isso? Sim. Você vai lidar como quando Que falarem não que são as Jesus é só uma faculdades figura que histórica? tem, né? Aonde você for, você vai encontrar opiniões diversas. Então, independente da escola, do trabalho, do futebol que você pode jogar, você vai encontrar várias opiniões. Vai de você, do que você aprendeu e do que você trouxe como base, o que você vai viver. Se você vai preferir pela cabeça, né? A gente vai falando, vocês vão vendo que vai surgindo um monte de camadas. São muitas Exatamente. coisas. Então, assim, se é uma igreja que não é estruturada, são pessoas que não estão firmadas e que vão e se desviam. Então, o problema, às vezes, não é essa pessoa, é onde ela estava, que não tem uma estrutura. E esse lugar que não deu a base, não estou dizendo que é só responsabilidade da igreja, né? Mas a igreja está ali para formar as pessoas, Sim. né? A fé. Então, se essa pessoa desvia, aí a igreja que deveria ajudá-la é a primeira a julgar. Ataca a pedra. É a primeira a jogar pra fora. A gente Exato. vai embora mesmo. Fica Pronto. lá. Eu não disse, eu não falei, disse não. que não era pra ir? Mas Mas peraí, vocês não será acham que a que- gente está sendo uma igreja bíblica de verdade, criando as pessoas para realmente viver a Bíblia de maneira prática ou só de conhecer? Não, mas era o que a gente tem falado aqui praticamente em todos os podcasts. Eu estava falando hoje com a cabeleireira. A gente prega... Eita. Como vai? Leila. A gente prega muito, fala muito e vive muito pouco. Então, assim, a gente não quer ser eclésia, a gente não quer ir pra fora, a gente faz uma comunidade. A gente. Não, a gente, assim, que né? a gente tá num barco, né? Vamos se colocar, vai, porque pra não levar processo. Eu não vou nessa galera, eu não tô nessa. A gente faz uma comunidade, a gente olha assim, então assim, esse é meu, esse eu cuido, não sei o quê, vamos colocar uma trava aqui e não vamos olhar lá pra fora. Então, a gente vai perdendo pessoas Sim. pra aquilo que a gente ensina. Mas é porque a igreja tem dificuldade Porque de a lidar com igreja não aquilo tem que sai do base, quadrado porque dela. aquele que saiu Exato. mas também aquele que saiu da igreja, ele abriu a porta dele por uma birra. Pensa diferente. Será que aquela igreja nasceu? Então, se ela não nasceu, se ela não foi plantada, se ela abriu porque eu saí da outra porque tava assim, eu saí daquela porque tava assado. E vamos abrindo igreja, que nem a gente abre boteco, todo Pronto. mundo parece Agora uma você falou fala assim, tudo. nossa, é muito legal várias igrejas. Eu viro uma esquina, tem uma, mas ela é bíblica, ela por tá ego. trazendo. Ego. Então, assim, eu tenho o ego, eu abro. Então agora vai ser do meu jeito. E o meu Pronto. jeito é esse. E a gente tem falado muito aqui. É muito mais fácil eu colocar uma regra dentro do meu ministério, dentro da minha igreja, e falar assim: você vai seguir essa regra, Tawane. Mas por quê? Porque tá na Bíblia? Não precisa ler. Porque aqui é assim. Se você não quiser, aqui você vai procurar outra igreja. Mas, ó, eu vou dar um exemplo. E Mas aí, a gente tem peraí, essa rapidinho. dificuldade E aí, com nisso? tudo. Gente, a mulher embalou Sim. agora. Ela embalou! Vai, o Carol, deixa Ela ela. vai falar em línguas. Carol, aumenta o microfone dela que ela Não. embalou. Fala. Fala, pastora porque Cíntia, aí fala. vocês tiram meu raciocínio. Vai, vai. Porque você vai pegar exatamente isso e vai falar: para! Vai. Eu perdi. Eu tava Não. falando o quê? Oh, meu Deus, agora Da não sei. questão de abrir igreja, porque todo mundo abre pelo ego, e aí aqui você segue minha doutrina, porque Vai. aqui é o que eu mandei. É isso. Porque é muito mais difícil você sentar e discipular alguém e abrir a Bíblia e falar: vamos aprender, amigo? Vamos aprender? Olha, aqui tá escrito isso, isso e isso. E o contexto disso é isso, isso e isso. Então, assim, eu não tenho a escola dominical, eu não tenho a teologia, eu não tenho nenhuma base bíblica. Por quê? Porque eu falei: você não vai fazer, porque na minha igreja a regra é essa. Então você sai. E você cria pessoas robotizadas daquilo que você ensinou, daquilo que você criou, daquilo que você colocou. Muitos outros ministérios vêm em seguida e todo mundo tapado.
Porque essa é a realidade. Meu eu Deus, não conheço Bíblia. eu tô com medo dela. Eu não conheço... Foi processado. Não, eu não conheço Bíblia, eu não conheço o Deus que eu sirvo, eu não sei defender Exato. a minha fé, porque simplesmente eu não conheço a Bíblia. Eu conheço as regras que me foram Pronto. impostas dentro de um ministério, mas eu não conheço a palavra. Porque é muito fácil também eu escutar o que você está pregando e não abrir o meu livro. Pronto, é confortável. cômodo. é- Mas, ó, vamos lá. E Aí- assim, rapidinho, Lucas, só Fala. pra não esquecer Fala que o eu que... vou falar mais nada. Agora é só as mulheres. Porque a gente não pega, ele fala. Deixa ela falar. Tchau. Mas algo mais forte ainda é sobre você falar, tipo, eu não concordo, eu penso diferente. Não é enfrentar a sua liderança, mas você expor a sua opinião. Aí o que acontece quando você expõe ou você pensa diferente? Você é rebelde. Você é rebelde, Convidada te a se demoniza. retirar, tá Não, com demônio. tá cheio de demônio, vai ter que sair. Então você se sente, pô, meu, então essa pessoa acaba sendo expulsa também da igreja. Porque as pessoas estão A com igreja muito quer pra fazer, ego. manda embora. Não tem a humildade de falar, não, eu errei. Ah, não, eu não preciso saber de tudo. Se você tá pensando diferente, calma aí, deixa eu entender o seu lado. Vamos ver na Bíblia, deixa eu entender, vamos orar. Não tem, difícil. Você Porque eu encontrar. conheço pessoas que foram tiradas de liderança ou da frente de algo porque usava calça. Até então era uma regra da igreja. A partir daquela pessoa saiu, ela se afastou, ela tentou tirar a própria vida. Aconteceu muitas situações na vida dessa pessoa. Só que um ano depois aquela igreja já estavam todos usando calça. E aí, como que você me E explica? cadê aquela pessoa? Você foi atrás pra falar assim, meu, Quem vai eu dar mudei a conta disso? visão. Eu tava com o olho fechado e eu não conseguia enxergar que isso... Não, você deixou a pessoa lá, você não sabe se ela tá viva, se ela morreu, o que aconteceu com a vida dela. Você agora prosseguiu daqui pra frente, o que importa é daqui pra frente. E isso é ser igreja? Mas aí essa que é a questão. Porque se, de uma certa maneira, todos nós temos um ponto que nos confronta. Sim. Sim. No sentido de todos nós criamos um quadradinho e colocamos Deus dentro desse quadradinho. Vou Mas te é dar também da nossa construção. Mas aí eu vou te dar um exemplo. Como que a Assembleia de Deus enxerga Deus? Não, prefiro me abster. Deus é místico. Deus, ele é um operador de milagres. Sim. Certo? Então, eu tenho um padrão. Concorda comigo? Eu tenho um padrão de pregação. Eu tenho um padrão de pastoreio. Sim. Eu tenho um padrão de música. Eu tenho um padrão de tudo. Saiu desse padrão, é criticado. Sim, totalmente. Você quer entrar em polêmica? A gente Não vai vou entrar. Não, eu não vou entrar. Vai. Eu não vou entrar. Porque você vai entender. Se eu parto para uma outra, que é uma igreja histórica, seja qual for a tradição, Sim. ele tem um padrão de pregação, ele tem um padrão de quem é Deus, ele tem um padrão de louvor, ele tem um padrão de culto. Saiu dessa tradição, eu coloco em xeque quem é Deus. O problema é que nós estamos enquadrando Deus dentro da nossa tradição. Sim. Então, assim, poxa, o que nós vamos fazer com esse jovem aqui, com essa pessoa aqui? Primeiro, eu preciso olhar para a minha tradição e ver se Deus não está enquadrado nela. Porque senão não vai adiantar de nada, gente. A questão, poxa, é isso aqui. Eu concordo com tudo que vocês estão falando. Tipo, poxa, é verdade, nós temos muitos problemas, mas assim, nós primeiro precisamos parar de colocar Deus dentro da nossa tradição. Sim. Deus está muito enquadrado. Vou dar um exemplo. Culto. Vou dar um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Eu estou dando um exemplo porque eu sou da Assembleia de Deus. Para você Tem que está me lugar de assistindo, fala. eu tenho propriedade falando, porque é onde eu estou há 27 anos. Qual é a boa pregação dentro da Assembleia de Deus? Avivada. A barulhenta. Comover. Qual é o culto inesquecível? O culto inesquecível é aquele foi que arrepiou, aquele que eu chorei, Bate. e aí eu me tremi um pouquinho, machei um pouquinho. Esse é o culto bom. Sim. Fui batizado. Qual é o culto bom na igreja histórica? Porque tem palavra. É aquela que tem uma pregação expositiva de 45 minutos, um louvor congregacional um pouco mais baixo, as luzes um pouco mais baixas. E aí o problema é, passou desse padrão, nós crucificamos, porque Deus está enquadrado no na nossa bolha. Então, para que isso mude, primeiro Deus precisa sair da nossa bolha. E é geral, né? Eu falei aqui, eu participei de um podcast na quarta-feira, e eu falei... O que escandalizaria mais? Um pregador subir de terno e gravata para pregar ou um cara todo tatuado de bermuda e boné para pregar? Por quê? Tradição. Vocês entendem né? como isso é prejudicial? Sim. Porque nós estamos mais presos da nossa tradição do que do de fato que a Bíblia diz. E por que eu não faço o que a Bíblia diz? Porque ela está fechada. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Pensei que ia virar uma pregação. É complicado. Mas eu não vou entrar na polêmica. Não, tudo bem.
Você quase foi nela. Eu dei uma... Ele deu Mas eu Uma saí. pincelada. É. uma pincelada. Entende? Mas Sim, sim. precisa ter uma revolução mesmo de isso é pensamento. culpa nossa, do ser humano, porque assim, é que nem a gente falou, a igreja tem várias, mas nenhuma quer ser bíblica. É porque... Calma, aí você... Calma. Nem... Calma lá. Aí você foi muito... Reformula essa frase. Foi muito Nós somos parte de uma profunda. igreja que não é Nenhum, calma aí, é muito profundo. Toda igreja, assim, também aqui a gente não tá acabando com a igreja, Não estou falando destruindo. das igrejas nascidas. É porque estou como- falando das igrejas abertas. Algumas. Mas... Porque também a gente tem que tomar muito Até porque, cuidado assim, pra gente só não hoje escandalizar a é uma igreja. bíblica. O que seria uma igreja bíblica? Ah, você que é o roxo agora. Eu sou roxo. Eu tô fazendo pergunta. Você viu a igreja bíblica? Ele já me chamou de senhora, agora O que é uma igreja bíblica? O que você espera de uma igreja? Que seja de acordo com as escrituras. que seja de acordo com as escrituras. O que falta Pra pra nós nos tornarmos uma igreja bíblica? Muito. Então? Não, quando a gente fala assim, não é só a nossa igreja, Não, tô né? falando da Contexto nossa igreja. geral. Contexto geral. Não a nossa, tá? Não, tô falando igreja da contexto dele. geral, Sim. igreja brasileira. Tô falando todas as igrejas. Falta Sim. muito. Porque não querem aprender, não querem ser confrontados. Não querem. O ser humano não quer. O ser humano, ele é egoísta, ao ponto do ego dele sempre falar mais Mas alto. porque ele foi acostumado assim. Não, sim, amigo, é isso que eu tô falando. Entendeu? Mas a gente acostumou assim, a gente precisa tirar Exatamente. Mas aí é uma fala do Quem vai Hernandes... dar o tapa, do... a cara tapa. Exatamente. A questão é que o reverendo sempre Hernandes Dias Lopes... crucificado. E aquela frase, a começar por mim, gente? Sim. A começar por Vamos ver mim? que nós É. temos essa- Mas ó, É por isso que ele falou que a quantas raça é bíblias muito estão abertas na hora da pregação? As nossas bíblias ficam Pouquíssimas. abertas? Raramente. Por que Na não? Assembleia, não tem costume de anotar. De anotar, de escrever. Não. Mas se eu te falar, abre no Salmo 151, As pessoas vão procurando. A pastora Cíntia pregou esses dias. No Salmo Salmo 150. Ela pregou. Ela pregou. 170, né? 170. Verso 3. É. Mas é exatamente por causa disso. Essa questão de ser uma igreja bíblica parte da Bíblia. É porque dá trabalho, né, Lucas? Entendeu? Você Quem é não que quer ser um consegue mestre? ludibriar as pessoas. Se é uma pessoa que conhece, que entende, você não consegue levar Quando ela você no tem um mestre lá emocional. dentro, no- muitas vezes ele é escondido. Exato. Porque O Lucas não dá pra gente esconder. Não que ele é mais fortinho, mas a maioria das vezes, ela que começou. Não, foi ela que disse que era isso. Eu queria Não. dizer que não dá pra esconder, porque você é um ótimo mestre. Foi. Os mestres Foi. são escondidos, porque... Só queria dizer que a gente tem eles orgulho ficam do mestre que confronto. você é. Não, Foi. porque confronta a minha tradição, confronta aquilo que eu aprendi. A gente, no outro podcast, ficou 1 hora antes dos bastidores debatendo aqui, porque ele me confrontava com aquilo que eu fui ensinada. E pra você tirar isso Mudou da de cabeça, ideia? porque você... Não. Porque, Não adiantou de nada. porque Não, mas você também não precisa ficar com a opinião do outro. Sim, não. Eu Se a opinião é- for bíblica, sim. Tem que Não, ficar no sim, seu não. Se tá beirando a heresia. Ele ainda não É. conseguiu trazer todo esse contexto pra mim acreditar que é só Bíblia. Ele é Pronto. muita opinião dele. Mas é legal. Só que Olha, assim... que o argumento aqui... Não entra nesse assunto, pelo amor de Isso a Deus. gente não vai. Sabe o que é legal? É que a gente não vai perder a amizade nunca. Exatamente. Não, É. isso. Amizade é isso, gente. É você se sentir confortável. Não, eu não tô falando só de amizade, tô falando da tradição. Ah, tá. A tradição, ela vai te colocar em um lugar que se ele tem uma opinião diferente da minha, então Ela ele te não é mais meu expulsa, irmão é. em Cristo. De fato. Então a gente não se fala mais porque é a sua opinião pra mim. Então isso vira dentro de igrejas onde a gente afasta as pessoas em vez de trazer pra gente. Mas é porque assim, até pra vocês falarem, né? Porque senão a gente vai falar. É porque, na verdade, falta nas nossas igrejas, não todas, não vou falar em todas, mas em muitas igrejas, a disponibilidade do querer ser o mestre. Sim. Porque Entende? demanda tempo, né? Demanda tempo, cara. Então, Dedicação demais. Entende? Aquela coisa toda. Então todo mundo quer ser pregador. Quem é mais quer ser fácil o você mestre? dar o peixe do que você dar a rede, né? Então dá o peixe logo pra esse condenado matar a fome do que eu dar a Não, rede hoje ela pra tá você. atacada, cara. Cara, olha, Hoje você tá de- eu tô ela com tá. medo de tomar um processo por sua conta. Hoje ela Mas tá As demais. falas da pastora São Cíntia peixe, são minha responsabilidade. Mas é muito mais fácil você dar o peixe e falar, mata a fome do miserável, do que eu falar, vou dar a rede, vou ensinar ele a pescar, porque eu vou ter que ir Não, mas é junto pra verdade. beira do rio. Eu vou ter que ensinar ele a jogar a rede, porque se ele jogar do lado contrário, não vai pescar. Se ele jogar pra frente, vai muito fundo. Então é muito mais fácil eu falar, come. Mas é muito também da mentalidade da pessoa. Se você... O pessoal fala em distribuição de renda, né? Que tá muito concentrado em determinadas famílias, em pessoas. Vamos fazer uma distribuição de renda? Vamos dividir o dinheiro dessas famílias poderosas e o mundo vai mudar.
por exemplo, o Brasil vai mudar. Aí eu digo para você, sabe por que não muda? Porque aqui o brasileiro, ele não... Eu digo brasileiro porque é onde a gente está, a nossa cultura. A gente não entende que a gente pode evoluir, crescer, parece. Se um rico, ele empobrece, ele dá o dinheiro para um pobre, ele fica rico no outro dia. O pobre gasta tudo e não tem nada depois. É porque tá na mente, entendeu? Se você não mudar a sua mente, você não vai ser uma pessoa próspera em nenhuma área da sua vida. Porque tá aqui, na sua mente. É isso. E agradeço por verdade em nome de Jesus. Amém. Não falo mais nada agora. Você quer respirar? Você Queria quer uma água? Produção, traz água pra pastora Cíntia, que ela não tá bem. A pressão está Se caindo. eu não falo, eu tô... Não, mal. fala, você vai falar Não, mais. pode falar. Não, já Mas falei. vocês são duas pessoas que têm um papel muito relevante dentro da igreja. Eu vejo isso até pela forma como vocês lidam com o ministério. E como vocês veem esse amadurecimento de vocês? Poxa, ali um tempo atrás eu lidava muito dessa forma. diferente. Hoje, como que tem sido esse olhar para a Bíblia, para a teologia? E aí eu vou ter que perguntar, né? Como que foi estudar a teologia? Tô sentindo um ladinho. Entendeu? Ele Mexa. quer. Como você sentiu tirando a rede? Sabe? Tipo assim, mano, você quer entender esse texto? Eu vou te ensinar como entender esse texto. Sim. Sabe, vocês hoje, Obrigada, vocês pregando, eu percebo uma maturidade na pregação de vocês muito legal de ouvir. Então, como que vocês fazem? Como que vocês lidam com esse amadurecimento constante na fé? A teologia, ela desmistificou muita coisa na minha cabeça, assim, né? Porque eu não era crente, mas eu frequentava igrejas, né? E frequentando, você acaba vendo algumas práticas e tal, e você começa a levar, ainda mais por não ler, por a Bíblia em casa estar fechada, você começa a levar aquilo que você vê como uma verdade absoluta, aquilo que você vê e aquilo que você ouve. E aí, a partir do momento que você começa, você mesmo, alguém te ensina, né? Pô, vem cá, não é assim, olha, lê, faz aquilo, faz assim, eu já fiz isso, deu certo. Você começa a desconstruir algumas coisas dentro da sua cabeça. E eu, no meu ministério, assim, na pregação, eu falo muito isso com você. Eu tenho tentado tirar a emoção no sentido de que eu não assumo mais a tribuna da igreja não que antes eu tinha essa principal missão, só que acho que indiretamente todo mundo que prega tem um pouco disso. Tipo, poxa, eu quero que as pessoas me ouçam e que elas gostem do que eu estou falando. Você cria uma certa expectativa, você quer que as pessoas, você quer agradar aqueles que estão te ouvindo. Acho que isso é natural de todo mundo que está começando a pregar. Então, esse amadurecimento que o Lucas fala veio muito por conta de estudar, de se aprofundar um pouco mais na Bíblia, se aprofundar em teologia. E hoje eu não subo mais com essa intenção. Cara, eu subo com a intenção de falar o quê? Eu preciso pregar uma mensagem. Minha mensagem é o quê? É Cristo. Eu não consigo pregar outra coisa. Admiro muito quem consegue. Quem consegue falar que, assim como José, Deus vai te honrar na frente daqueles que te acusaram, tal, que te traíram. Eu acho legal também. Não, é porque minhas palavras, minhas não, né? Assim, quando a gente tem oportunidade, as direções é sempre tipo, você muda, você morre. Tá de graça, Não tem, cara. Assim, eu admiro muito quem faz isso. Isso foi estudando, assim, foi na teologia, foi na sala de aula que eu aprendi isso. Assumiu, pegou o microfone da igreja na mão, vai falar com o povo de Deus, vai falar com a igreja de Deus, fala sobre Cristo. Não oferece chave, né? Não oferece chave, não oferece coisa pra mudar a vida de ninguém. Fala sobre Bíblia, fala sobre Cristo, fala que Ele morreu pelos seus pecados, fala sobre redenção, fala sobre ressurreição, que tá tudo certo. Aí agora essa igreja vai rodopiar, essa igreja vai sapatear, se as pessoas vão chorar no final com o louvorzinho que eu faço a dupla com o Jojo lá no final. Cara, aí... É consequência. Aí não é comigo, aí é com o Espírito. Sim. Ele que vai conduzir pra isso, não sou eu. Então a teologia me trouxe essa perspectiva diferente sobre o ministério, sobre a pregação. Legal. Bom, no meu caso, a teologia, ela me deu mais fome de entender, de buscar. Como você falava na aula, a gente tem que perguntar, não, por quê? Por que disso? Onde está? Então, você ser mais investigativo. Então, você sair do lugar de, eu só escuto, mas de argumentar, de perguntar, de falar, né? Então, a teologia, ela mudou muito, me trouxe essa base, consolidou a minha base. Então,
Gente, faça teologia, é muito importante. É um mínimo como cristãos que a gente tem que fazer, de saber onde a gente veio, porque Deus Nossa, criou o legal. homem. É o mínimo como cristão, tá vendo, gente? É o mínimo. Não, de mínimo que você pode verdade. fazer da sua Ler vida. a Bíblia e estudar teologia, talvez você não vai se encontrar na teologia assim de querer se aprofundar muito, mas conheça, A base é o entenda. básico, né? Sobre aquilo que você acha que defende. Né? Exato. Se alguém vir falar sobre escatologia, você sabe pelo menos um pouquinho. Sabe? Tipo, você não precisa ser. Pós, é o mínimo. Tá vendo? Outra. Outro dia. É o mínimo, assim, sabe? Você conseguir dialogar um pouquinho. Não, talvez você não vai se aprofundar, tipo, igual o Lucas, que a vocação dele é pra isso, mas pelo menos. Que virou professor. Você tá numa mesa, você vai saber dizer. E sobre pregação, eu não tenho um ministério de pregação. Eu sirvo na igreja onde Deus quiser que eu faça. Então, se é pra ensino, eu ensino. Se é pra ajudar no aconselhamento, eu vou. O que precisar, qualquer demanda da igreja, eu tô lá, eu tô fazendo. Mas quando eu assumo o púlpito pra pregar, pra trazer uma mensagem, é sempre Deus, por quê, né? A gente sempre fica naquela luta interna. É muito difícil, é muito difícil. É essa palavra, Deus, é essa palavra, essa. É muito difícil, é muito difícil. Você tá pregando ali, claro, tem o seu eu ali, tipo, as pessoas não estão mostrando nenhuma reação, o que tá acontecendo. Mas aquilo que uma vez que o Lucas falou, que a gente não tem que estar atrelado à nossa expectativa. Mas qual que é? Você estudou? Você buscou uma inspiração divina mesmo de Deus? Deus, pronto, você vai, entregou e pronto. Se não gostou, não gostou. Mas se você tem a convicção que Deus te usou ali, é o suficiente e pronto. E a gente fica se comparando. O Lucas tem uma palavra vivalística, assim, né? Não tô dizendo que não tem profundidade. Sim. Não, ele tem profundidade, ele é agitado, ele tem todo um... Ele envolve a igreja. Aí vai para outras pessoas, por exemplo, eu não tenho essa característica. Então eu não posso me comparar ao Lucas, porque são visões, assim, não visões, mas características e jeitos diferentes. Sim. Que algumas pessoas vão se identificar mais com o Lucas para aprender, para ouvir, e outras pessoas comigo. Sim. Então, o reino de Deus, gente, ele é um corpo. Cada um tem uma função, cada um é de um jeito. A gente quer muito padronizar. Não, tem que ser desse jeito. Tem que falar assim, tem que orar do mesmo jeito, tem que pregar do mesmo jeito, tem que cantar todo mundo do mesmo jeito. Gente, não, glória a Deus pela diversidade. Vamos ser diferentes. Amor de forma e graça. Exatamente. Então, é parar de se comparar e só pensar, gente... eu sei que é difícil quando a gente assume lá, a cabeça fica... Não, se as pessoas não estão glorificando, então, você tem certeza que essa é a palavra que Deus deu pra você, você teve a interpretação, pronto, só entrega e vaza. Pronto, só isso. Gostei. Entrega E vaza. pronto. Sabe, isso não é nada. Não é. Exatamente. A gente tá pior com que as pessoas lá de baixo, as pessoas só estão recebendo, a gente tá se responsabilizando, porque se você não tem uma vida no altar e você tá ali fazendo, você tá pegando uma maldição pra sua vida. Então, assim, a gente tá numa situação pior ali. Exatamente. E é isso. Eu acho que pra gente terminar... Vai. Vocês dois, um de cada vez, claro. Vocês deixarem um conselho para o jovem, para a pessoa que está querendo seguir carreira, que está na dúvida. Poxa, não sei se o que eu faço, para onde que eu vou. Dar um conselho, principalmente para os jovens, acho que vão se espelhar ainda mais em vocês. Qual o conselho que vocês dariam? Foca na câmera 3 e dá o conselho. Vamos lá. O conselho que eu daria para o jovem que está começando para que você aproveite, assim, cada oportunidade que você tiver, aproveite e agarre com unhas e dentes, né? Cada pequena oportunidade, porque para você chegar talvez a versão que você quer viver daqui a alguns anos, você vai ter que começar a construir agora, né? Para você viver daqui 5 anos, aos poucos, né? E que tenha paciência. Nós somos muito ansiosos, eu sei, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, abraçar todas as oportunidades que lhe derem. Então, e também procure oportunidades, não fique esperando cair do céu, porque não vai cair do céu, né? Então, Deus pode transformar a sua vida, Deus pode fazer o impossível acontecer, disso eu não tenho dúvidas, mas se prepare, faça a sua parte, agarre com unhas e dentes e principalmente tenha muita paciência, porque nem tudo é no nosso tempo, às vezes é no tempo de Deus, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E para o jovem cristão que talvez esteja nos assistindo, entregue sua vida para Jesus Cristo. Glória. Porque você vai ser muito mais feliz. Se talvez o trabalho, a carreira não der certo, talvez você tenha Jesus,
que é o mais importante, porque talvez essa vida aqui pode não ser tão bacana, mas tem uma vida eterna que nos aguarda. Esse é o conselho. Depois disso, eu acho que eu... Tô brincando. Gente, o conselho que eu dou para você que está nos ouvindo, que está começando uma carreira ou que está em uma carreira, é persistir. O importante é começar. É um dia após outro dia. Talvez a sua realidade ela não mostre um futuro bacana ou realce alguma coisa que vai acontecer, mas se você ser fiel a Deus e fazer o básico bem feito, se dedicar, aquilo que o Marcelo falou, agarrar todas as oportunidades que vier a você, eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar. E acima de tudo, você precisa ser fiel a Deus. Como nós somos fiéis a Deus? Eu sou fiel a Deus com os meus recursos, ajudando na igreja. Eu sou fiel a Deus na igreja, servindo, ajudando meus irmãos, sendo na minha casa uma extensão da igreja, uma extensão de Deus, do céu. E certamente você será bem-sucedido. E não se compare. Talvez a sua carreira vai ser totalmente diferente da minha. E você vai ser muito bem-sucedido. E é isso. Eu acredito que é você confiar no Senhor, depositar os seus sonhos em Deus e trabalhar, gente, estudar, se dedicar e vai dar certo. É isso aí. A gente queria agradecer a presença de vocês. Como sempre, é uma honra receber vocês aqui. A Tawane, mais ou menos. Mais ou menos, Mas que vocês sempre voltem. Aqui está sempre aberto para vocês, principalmente de polêmicas. Eu vi que vocês queriam entrar hoje. Tentaram colocar o pezinho, o Lucas, o Marcelo, tentaram colocar. Não, eu só dei um... Ficou aqui nas camisas pretas. Ficou. Eu só fui e voltei. Eu estou correndo de polêmica, pastora Cíntia. Não, a pastora Cíntia falava poucas coisas, assim, né? Mas quando ela falava, era sempre para atacar alguma coisa. Entendeu? Exato. Foi. Exatamente. Eu concordo. É que eu corri, né? Eu tirei o pé, senão... Gente, que Deus abençoe vocês, continue abençoando a casa de vocês, a Amém. Carreira de vocês, porque a gente sabe que não é fácil conciliar, né? Casa, carreira, filho, com igreja, com tudo, mas Deus tem honrado vocês e eu creio que vocês, como eu disse, né, parece que tem 13 anos ainda, mas já 25, 27, vocês são muito novos ainda, tem muita coisa para Deus firmar sobre a vida de vocês, em crescimento e tudo, então que vocês saiam daqui mais que abençoados, em nome de Jesus. Amém, eu recebo. Amém. Glória a Deus. Gente, Obrigada, muito obrigado. E sexta-feira nós estaremos de volta. Com- Eu prometo. Convidado, Cuidado. confirmado já? Quer Já falar? está confirmado. O pastor É top. David Oliveira estará conosco. E Márcio também, assim, gente, assim eu não vou ficar falando, quem é? Vem, assiste, você vai saber quem é. Ora. Mas eu quero agradecer. E eu vou conversar com a pastora Cíntia. Ela vai estar mais tranquila na próxima sexta. Ela Vai estar estar medicada. se informou. Sem formal, medicada. Medicada, tranquilinha, como vocês estão acostumados. E você segue lá a Tawane, segue lá o Marcelo. São pessoas fantásticas que têm colaborado pro reino de Deus e nos assistiu, tá aqui, né? Nos assistiu, aprendeu, riu. Tomou vergonha na cara, vai levantar, vai mandar um currículo, né? Vai fazer uma teologia, sei lá o que você vai fazer da sua vida. Vai estudar, mas vai fazer alguma faculdade. coisa. Então, poxa, se inscreve no canal, você foi abençoado. Deixa o seu like, ativa o sininho e manda pra uma galera. Eu tenho certeza que sexta-feira tem mais, vai ser É fantástico. isso aí. Deixa o arroba de vocês. A Tawane, ela pode dar alguns conselhos aí, Ela chamar, não dá? Eu não sei se a Tawane tem Instagram por causa do tempo das cavernas, né? Assim, como vocês falaram, nós temos muitos compromissos. Não dá pra ser também, né, uma Mas a Tawane- influencer. Mas a Tawane, Não dá. ela ama pegar um compromisso. Que eu já chamo ela pra um projeto, ela já tá dentro. Então, assim, ela vai pegando, eu ela vai aceito. pegando. Aí, né? Vai. É Deixa porque seu assim, arroba. igual o Pedro fala, né? Eu sou muito enérgica, gente. É bombril, mil Eu utilidades. sou muito enérgica. Deixa Meu o arroba é arroba Tawane enérgica. Tal. Tawane tal. Tawane e tal? Objetivo. Vocês não veem muita coisa minha no meu perfil, porque eu sou meio low profile. Se você quiser saber da minha vida, segue a minha esposa, mais do que ela possa ver. Mas o meu arroba Aquela é Marcelo propagandinha. Carriel, se procurar lá, vou achar. E logo, vai chegar novidade aí, pastora Cíntia. Logo, quem sabe, nós não lançamos um negocinho aí. Mas não vou ficar dando... Spoiler, está em spoiler. construção. Estamos fazendo nossa parte. Exatamente. Pra Deus fazer a dele de nos abençoar. Exatamente. Glória a Isso Deus. aí. Deus abençoe, galera. Deus abençoe e até sexta. Aê.